O mundo dos negócios é feito de dramas e tramas. Sempre vai ser assim. Não é que vai mudar um dia. Aliás, a vida da gente é feita de dramas e de tramas. A maneira como a gente lida com essas duas dimensões é que faz toda a diferença. No nosso programa Líderes de uma Nova Economia, a gente mostra um outro tipo de relacionamento com essa realidade feita de altos e baixos. Porque existe o ritmo dos negócios, existe o ciclo da empresa e existe o fluxo do líder. Como é que a gente lida com essas três esferas? E eu recebo aqui para conversar sobre isso e outras coisas também o Rezende. O Rezende ele é líder da BS Tecnologia. Nós já conversamos com empresas do setor de hortifruti, já conversamos sobre empresas de tintas, de inclusão, de construção civil, e hoje, pela primeira vez, nós vamos falar de uma empresa do ramo da tecnologia da informação. Bom, Rezende, você divide, tem mais uma característica que eu quero explorar com você em algum momento da nossa conversa, que é isso de trabalhar com a esposa, né? Então tem a Ana Cristina, que divide com você o projeto profissional, empresarial, divide um projeto familiar também, e tem um time bom, né? Eu estou vendo, é Pedro Henrique, é a Rafaela, é a Ana Carolina, é a Yasmin, e você não parece, nem uma olhadinha, ele se trata no formal, mas você, com essa cara de mim, já é avô da Ágata, do Luan, e vem um novo aí, né? Tem um terceirinho chegando aí, o caçulinha da família. Depois vamos conversar também sobre essa relação de trabalhar com a esposa, certo, na linha de frente, porque a Ana Cristina é também uma líder da BS Tecnologia. Metanoica, isso é Metanoica. Metanoica também, líder Metanoica. Bom, conta um pouquinho da história da BS. Vamos começar por onde tudo começou e a gente fala depois dessas outras coisas. Certo. Bom, eu tenho uma característica, Roberto, acho que diferente de alguns empreendedores que eu vejo, que empreenderam, quebraram a cara, tiveram alguns insucessos e empreenderam de novo e tal. E eu trabalhei boa parte da minha vida como funcionário, naquela coisa assim. Só que passei por algumas obras que eu me identificava muito e trabalhava nela como se fosse minha. Eu era um espírito empreendedor, certo, dentro de uma obra que não necessariamente fosse minha. E num determinado momento, trabalhando numa dessas empresas, e aí com uma outra pessoa, que é o Kenny, bem conhecido da comunidade também, alguma coisa se quebrou numa das empresas que a gente trabalhava. E esse sentimento que eu tinha de dono, alguma coisa se perdeu ali, e eu perdi o prazer de continuar trabalhando nessa empresa. E algumas coisas que mexeram muito comigo foi uma primeira, assim, da gente estar numa situação de vender uma maçã e entregar um limão. Aquilo para mim não estava bom. Uma outra coisa era nas relações, que pareciam que eram relações que alguém sempre queria levar alguma vantagem, alguma coisa. As pessoas... Internamente ou externamente, ou ambos? Tanto interno quanto externo. E depois eu vou te dizer que eu fui perceber isso já na BS, em clientes, quando isso acontece. Parece que quando acontece externo, acontece interno, não dá muito para separar isso, né? E aí alguma coisa se perdeu, eu falei, pô, não é isso que a gente quer. A gente quer vender uma maçã, entregar uma maçã, a gente quer dizer alguma coisa e depois cumprir, e não mudar a regra do jogo com o jogo rolando. Então, a gente quer uma relação de confiança. E aí, na época, eu e Kenny, a gente com o mesmo sentimento, a gente disse, bom, então vamos nós. Já que a gente sempre fez isso, vamos nós. Acho que a gente já... E a gente começou a BS com um sonho mesmo, a gente não tinha nada, né? Começamos sem recurso nenhum, sem investimento. O que a gente sabia muito bem era fazer a gente sabia, a gente se comprometia, que era o que você era, aquele conhecimento que vocês tinham dessa outra empresa. A gente entrava em empresas pequenas, elas ficavam enormes, e a gente sabia que tinha uma contribuição muito grande nossa no crescimento dessa empresa, no sucesso, nas conquistas. E aí, o que a gente não gostava era desse jogo que era jogado, que a gente falou, não está fazendo sentido para a gente. Então vamos fazer isso sem esse lado que não está agradável. E a gente partiu para a BS como sonho, sem nenhum investimento, sem nada, vendendo para as empresas o seguinte, eu vou te entregar isso, é isso que você precisa e eu vou te entregar. E a gente não tinha condição, mas a gente sabia que se alguém confiasse na gente, a gente entregaria. E aí começa a BS, a gente
começa a perceber a necessidade de alguns clientes, vê que a gente consegue resolver e com alguns gigantes que não estavam entregando e estavam dando margem, e a gente começa a se apresentar como uma opção. E há quanto tempo existe a ABS? Então a ABS é 10 anos, 2006, 11 anos. Existe há 11 anos. Você trabalhou como empregado quanto tempo? Eu comecei a trabalhar com 14 anos, e aí eu fiz de tudo na minha vida. Então foi bastante tempo ainda como uma carreira profissional, Foi. Como ainda a não empreendedor ainda. Isso. Tem uma certa ligação também aí na minha vida, né? Porque como eu tive filhos muito cedo, e aí situações complicadas e tal, e tinha que trabalhar, na época que eu era empregado, eu fiquei desempregado, mas sem trabalhar nunca, que era uma coisa diferente. Certo. Então eu fui taxista, Roberto, numa época, por exemplo, entendeu? Fui tocar táxi, eu sabia. E nem tinha Uber na época. Não tinha Uber, mas assim, o que eu tinha era filho pequeno em casa. E tinha que, eu dizia, tinha que dar conta. Eu preciso dar conta. Né? O que você aprendeu como taxista? Diz uma lição aqui pra gente. É uma vida, assim, entram pessoas completamente diferentes durante o dia e aí você tem assunto. Eu acho que todo taxista poderia escrever um bom livro, sabe? Das histórias que ele ouve. E tinham pessoas, Roberto, que a gente chegava no endereço e ele dizia, não desliga o taxímetro não. E continuava falando, e às vezes a gente ficava conversando mais meia hora, porque eu acho que ele queria ser ouvido, ele queria conversar, e no fundo sabia que você ia embora, nunca mais ia te ver, então ele podia falar, e talvez ele não tivesse oportunidade, né? Então, coisas muito interessantes. Mas vamos voltar para a ABS. Qual é a promessa da ABS que ela faz para os seus clientes no mercado? O que ela promete? Então, os nossos clientes são clientes que não são clientes de tecnologia, então são clientes, cada um tem a sua... O que a gente quer é que o cliente fique tranquilo para fazer aquilo que ele se dispôs a fazer. Hoje, cada vez mais as empresas estão muito dependentes de tecnologia, né? As pessoas estão dependentes de tecnologia. Deu pau no sistema, aí para tudo. E aí é que lembra que tem sistema. Porque normalmente enquanto ele está funcionando, ele não lembra que tem. Tem essa coisa também. Só lembra do problema. Na hora que para e ele lembra que tem o sistema. Então, assim, o que a gente faz para os nossos clientes é que ele não se preocupe com isso. Deixa que a gente se preocupe. Então, todo o nosso know-how, cuida do teu negócio, nosso conhecimento está à disposição. E a operação, porque na verdade vocês cuidam da operação do cliente. Da operação. Mas de toda a operação, como é que é isso? Nós não temos hoje um serviço que se repete em outro cliente. Para cada cliente é uma história diferente, né? E muita coisa que a gente já desenvolveu de solução com base em necessidade do cliente. E aí a gente vai, se desenvolve e faz. A gente não tem um cliente que você fala, isso que você tem aqui é igual no outro. Não tem. Eu posso ter até o mesmo serviço, mas ele não é igual. Entendi. Tem uma coisa que assim, a gente chegava nos clientes, quando a gente ia conhecer uma empresa nova, e era muito normal o cliente em algum momento da reunião dizer, aqui é diferente, hein? E o que a gente concluiu que era mesmo. Todos eles são diferentes. Mesmo que seja do mesmo ramo de atividade. Você diz uma coisa, me conta mesmo, para valer, eu comecei dizendo aí dos dramas e tramas, né? Fala dos grandes dramas do mercado, dos negócios ou das relações internas, como é que é isso na tua história, o que você já encontrou e encontra ainda? Então, a gente tem muitas histórias, não dá para construir uma história, essa história de drama e trama, né, acho que faz parte. Uma coisa que me marcou muito, Roberto, que é assim, nós começamos a ABS, como eu te falei, sem investimento nenhum. Só com conhecimento e a gente sabia que conseguia entregar o que a gente estava colocando. Em um ano, nós demos nós fomos de 0 a 100 em um ano. Tanto que a ABS foi participar de uma FutureCon em Florianópolis, se eu não me engano, talvez tenha sido a última que ainda foi em Florianópolis. E o grande destaque da feira era a gente com uma solução que na verdade a gente importa um equipamento, uma caixa que faz determinada coisa e a gente entende melhor como que aquilo pode ser usado e a grande novidade dessa feira em 2007 era a ABS que tinha trazido. No mais era um fabricante de telefonia com celular que faz mais alguma coisa, mas a grande surpresa era a ABS que tinha trazido. Então, nós fomos de 0 a 100 em um ano. E o sentimento que gerou em mim na época no Kenny era que tudo que a gente tocava virava ouro. Por conta desse crescimento... Foi. E aí a gente se meteu a fazer coisa que a gente não sabia fazer. Será que pintou uma arrogância aí, aquela coisa da...
A gente entrou em segmentos que a gente não dominava. É bom a gente falar para quem nos assiste. Verdade. Né? A gente achou que as armadilhas do sucesso. Verdade. E aí tudo que a gente tocava parecia que virava ouro, e a gente abriu várias frentes ao mesmo tempo, inclusive. Então, uma empresa de tecnologia, a gente começou a fazer trabalhar com construção civil, por exemplo. Poderíamos dizer que tinha uma doença chamada quaisquerismo aí. Quaisquerismo. Mas vamos explicar, quem não sabe o que é. Explica o que é quaisquerismo aí para quem não sabe. Vamos ver se isso já dá para explicar, né? A gente chegava no cliente e o cliente perguntava o que a gente fazia, e a gente falava: o que você precisar, sonha que eu realizo. Qualquer coisa que você precisar, eu faço. Então, se a gente não tinha foco no cliente, dentro dos clientes, a gente não tinha foco no que fazer. Sim. A gente aceitava qualquer desafio. A gente achava que a gente é um super-herói, né? Qualquer coisa que eu for fazer, eu vou conseguir fazer. E internamente é uma loucura, né? Porque como é que se organiza as competências das pessoas para fazer tudo, ou qualquer coisa? E não é só isso, assim, além de a gente entrar em outras áreas, como construção civil, nós fomos assediados, por exemplo, no sistema financeiro. A gente tinha um relacionamento muito grande com um dos bancos, e uma relação muito boa mesmo, a gente fazendo obra nossa, mudando a sede, e o banco vinha acompanhar, participava das reuniões, muito próximo, e um outro banco olhou lá as nossas contas, falou: quero esses caras como cliente também, e veio para seduzir. Como a gente estava muito fidelizado ali naquela relação, porque era a relação, não era o banco, mas a relação, ele acenou para a gente uma outra possibilidade, que era para a gente entrar, por exemplo, no mercado público, que a gente não trabalhava. E sem know-how nenhum, nós fomos mergulhar no mercado público. Então a gente montou uma área específica de licitação e, de novo, e aí nós estamos falando no mercado público e no quaisquerismo. Então, sim, era uma qualquer coisa ainda no mercado público. Entendido. Né? Que é diferente do mercado privado, porque no mercado privado a gente estava acostumado a apresentar algum diferencial, alguma vantagem para o cliente, tentar fidelizar. E no mercado público a gente se deparou com uma situação que o cliente pedia aquilo, era aquilo que eu tinha que entregar. Não fazia sentido eu entregar algo mais, pelo menos não nos clientes que nós chegamos. E aí nós passamos a primeira grande... Foi difícil. Isso depois daquele primeiro ano de sucesso. Aí começa a se perder por conta desse quaisquerismo, de não saber exatamente o que é que tem que fazer. Conta um outro drama. Isso tudo vivendo nos primeiros mercados. Primeiros mercados de escassez. Vamos deixar claro para quem nos assiste que você está se referindo à velha economia. Isso. Que esse negócio de primeiros mercados que Rezende fala é a velha economia. Então, isso que você está dizendo agora. Conta um outro drama, assim. Porque quem nos assiste também se identificar, os dramas estão na vida de todos. Bom, como eu te disse, a gente tem vários, mas tem um outro momento, e aí um momento que mexeu muito comigo, porque eu e o Kenny, a gente trabalhava junto nessa empresa, nós somos parceiros na ABS, estávamos sempre juntos. Num determinado momento, as coisas convergiram para uma forma para o Kenny sair da empresa. E que para mim foi muito difícil naquele momento. Te pegou de surpresa? Não? Como é que foi? Ou era uma coisa que você já vinha pressentindo? É uma coisa que no começo eu não podia imaginar, mas a situação foi se desenhando. A situação foi se desenhando e chegou um momento onde a gente precisava resolver a situação, e a gente resolveu. Mas para mim era muito difícil, porque essa relação como eu tenho com a Ana, a gente vai falar da minha esposa, eu tinha uma relação com o Kenny de parceria muito grande, onde a gente se completava. Então o Kenny tinha um olhar muito para fora, para a relação com o mercado, com os clientes, e eu tinha um olhar muito interno. Então, quando meu sócio, a gente naquela situação e a gente desfez a sociedade... A situação nesse momento estava como? Ela estava em alto ou em baixo? Porque você falou, teve um crescimento fulminante no primeiro ano, depois começa o quaisquerismo, você começa a diluir provavelmente atenções, competências, né? O que acontece no quaisquerismo. Em que momento você tem... Então a situação ela estava melhorando. Tá. Ela não estava mais no auge naquele momento, mas ela também não tinha voltado a ser aquele momento. Aquilo que já tinha no início. No início a gente trabalhava de uma forma muito artesanal, muito assim, tudo era tratado como se fosse único na ABS, né? E depois, com a entrada do volume, diversificação de negócios e tal, as coisas passaram a não ser mais tratadas assim. Então teve esse segundo momento, mas eu me lembrei de um outro momento que é anterior a essa do Kenny.
A gente, num determinado momento também, Roberto, a gente foi assediado por uma pessoa aí muito conhecida, com muito recurso, sucesso e tal. Empresário. E que ficou encantado com a nossa forma de trabalhar, com os clientes que a gente tinha e com a relação que a gente construía. Então ele propôs para a gente algo que nós falamos, agora nós estamos bonitos, aconteceu um milagre, né? Entrou capitalista aqui para fazer a coisa caminhar. Mas de novo, essa pessoa não tinha conexão com a gente, não entrou na sociedade, tá? Mas era uma visão muito de distração. E a gente já tinha despertado, a gente ainda não tinha muita clareza do que a gente queria, mas a gente já sabia muito bem o que a gente não queria. Certo. A gente estava nesse momento. Então isso também foi uma situação complicada, bastante complicada que a gente teve. E a distração que você fala, só para mim deixar claro, é alguém que queria só arrancar. Isso. Ele queria só a qualquer custo. A qualquer custo. E como a velha economia tem os primeiros mercados muito ingrato, então a gente nem sabia que integridade, que valores virtuosos, a gente nunca falou isso na empresa e nem achei que ambiente de empresa era ambiente para esse assunto, para falar sobre isso. Quando a gente começa essa transição e a gente começa a falar de valores, a gente decide algumas coisas que a gente não quer mais, a gente não tinha muita clareza do que queria, mas já sabia bem o que não queria mais. Isso tem um choque muito grande quando a gente recebe uma outra pessoa que ainda está com essa visão de que tudo pode. Certo. E essa foi a razão que não deu certo isso. Foi a razão. A razão foi uma crise de valores. Uma crise de valores. Porque depois que a gente dá esse passo e a gente faz essa transição de começar a falar sobre valores, uma coisa que eu percebi é que se eu decidisse por algum motivo dar um passo atrás, eu perderia a equipe, eu perderia a obra, eu perderia toda a construção. Porque a minha equipe, a equipe que me acompanha, quem está com a gente nessa construção, depois que experimenta viver com isso, não consegue mais viver de outro jeito. E como é que é isso, Rezende? Como é que é esse negócio de trabalhar com esposa? Funciona, não funciona? Bom, você não vai falar que não funciona, porque você trabalha, mas o que é que dá certo, o que é que não dá certo? Queria aprender com você. Então, é assim, a maioria das pessoas que conhece a nossa relação fala, para mim não daria certo nunca. As pessoas... Tem gente que já fala de pronto, né? Já falam. E são casais juntos há muito tempo, que se dão muito bem, uma relação estável. Na relação conjugal. Mas eles declaram, não, pra gente trabalhar junto não ia dar nunca. Então, pra gente, Roberto, eu não sei se eu faço essa diferenciação no sentido de que a Ana é minha parceira da vida. Ela está do meu lado em todos os momentos. A gente já passou momentos muito difíceis, financeiros, de saúde, da minha parte, da parte dela, dramas de família, momentos bons, comemorações, festas. Então, assim, ela é minha parceira na vida o tempo todo. Só fazer um link com alguma coisa que a gente já falou sobre o início da ABS. Quando nós decidimos montar a ABS, a Ana não trabalhava comigo. E aí eu cheguei em casa e falei para ela, eu quero sair lá da empresa, eu não estou feliz não, e eu e o Kenny, nós estamos pensando em montar uma empresa. E aí, muito legal que a Ana disse, vamos embora, o que você precisa? Engraçado, Roberto, que todo mundo que eu falava dizia, você é louco, para com isso, você é maluco, você está numa grande empresa, você tem relacionamento, você lida com grandes clientes, você vai se recolocar com facilidade, entrar numa multinacional, por que você vai fazer isso? E a Ana, ela nunca, não vai dar certo, não, tem certeza, olha as nossas coisas, ela sempre apoiou muito. E uma outra coisa, que quando a gente montou a empresa, nós fechamos um pacto, eu e o Kenny, que eu não cumpri, que era o seguinte, nessa empresa não pode ter família. A empresa começou e eu trouxe a Ana. Logo de cara? Logo de cara. Mas conversando com o Kenny, né? Ela sempre esteve do lado. A Cíntia sempre apoiou muito o Kenny também, a gente sempre teve muita sorte com isso. Então a gente lida muito bem com isso em casa, é minha parceira o tempo todo. Não tem essa diferenciação na vida, a gente lida com isso. Nós temos problemas que normalmente se tem, então é normal que a gente discorde em algumas coisas, por exemplo, na empresa, e já teve vezes de, na hora de ir embora, vai emburrado, porque aí entra a esposa, né?
E a gente conversava e falava, não, assim não, vamos... E isso você fala quando começou? Quando começou. Como é que é? Aí você deu uma bronca, ficou emburrada? O que acontece? A gente saiu de uma situação, eu dei uma bronca, né? Eu era chefe dela, e naquela época era chefe, né? Não era líder, né? E ela entrou no carro emburrada. Eu falava. E eu já tinha esquecido aquela história de quem bate esquece, né? Bom, ela tá fria e tal. E aí eu lembrei, falei, o que foi? Você é muito grosso. Eu tava, não, parou, não é por aí. Grosso é o Rezende lá. Aqui não, nós temos que resolver, senão não dá para continuar, você imagina. Se eu não puder falar o que eu quero lá, e depois eu tiver que passar o final de semana aguentando isso, a gente não vai dar para continuar. E a gente consegue levar isso. Então, mas você não está dando umas dicas aí pra gente. Como é que você separa? Como é que é isso? Então, tem algumas situações, por exemplo, uma coisa... A gente se trata por... Normalmente os casais às vezes têm um apelido, né? Um chama o outro. A gente se trata por amor, né? O amor viu isso, o amor viu aquilo. Mas dentro da empresa... Não tem isso. Não, a gente conversou, não combina com o ambiente corporativo a gente chamar de amor. Então a gente troca um chip, é muito engraçado. E quem está com a gente às vezes não consegue acompanhar. Alguém que está com a gente no carro, amor, sobe no elevador, abriu a porta, Rezende e Ana. Certo. É assim que a gente se trata dentro da empresa. E as pessoas que não sabem, às vezes um cliente, fornecedor, começo de relação que ainda não sabe, demora a descobrir, porque a gente não dá a pista de que a gente é marido e mulher, né, na relação. E o assunto na macarronada de domingo, qual é? Então, isso é uma coisa que é um outro pacto, que a gente fez alguns pactos. Então, esse pacto de não se tratar por amor, mas em casa não podia se tratar por Rezende e Ana. Em casa precisa ter intimidade, precisa ter um carinho. Então, a gente ia precisar resolver essa situação. Eu não abro mão em casa de um tratamento mais carinhoso, mas eu não abro também mão na empresa que a gente tem um tratamento mais formal. Imagina. Então, a gente precisa fechar alguns pactos, né? E era comum no início também, no meio do almoço, no final de semana, puxar um assunto do trabalho. Mandou aquele relatório, não sei, já pensou. E aí foi um outro pacto que a gente precisou fazer, não vai dar para falar disso aqui. Não. E aí você cumpre o pacto e ela cumpre o pacto. Cumpre, a gente cumpre. Isso funciona direitinho. Funciona. Tem as exceções que sempre tem, né? Então... Existem situações que não dá para fugir, né? Ontem, por exemplo, eu cheguei em casa quase 11 horas da noite e a gente acabou conversando algumas coisas. Mas é que o ambiente de convivência da família, quando eu cheguei nós ficamos sozinhos e ela me conta o dia, eu conto o dia, como se a gente trabalhasse em empresas diferentes. Né? E aí acaba que a gente comenta alguma coisa. Mas quando está meu filho, minha filha, a gente vai para o cinema, a gente está almoçando, a gente está numa coisa, a gente não... Esse assunto a gente não pode tratar, né? Então, Rezende, você recomenda assim, é bom trabalhar com a esposa e se recomenda, os grandes cuidados são esses. Eu acho que assim, é essencial a gente trabalhar com alguém que a gente confia, que a gente admira, né? E eu tenho isso tudo na Ana. Então, se ela não fosse a minha esposa, eu trabalharia com ela. E não acho que o fato dela ser possa me impedir de trabalhar com ela. Então, para você, isso é bem resolvido. É bem resolvido. Tá certo. É bem resolvido. Rezende, voltando para o teu setor de atividade, que ele é muito dinâmico, hoje o que deixa todo mundo, grande parte das pessoas, vamos falar todo mundo, né? Grande parte está muito confusa diante de uma realidade onde a tecnologia imprimiu um ritmo muito acelerado na vida, tanto dos negócios como na vida pessoal, né? Então tá todo mundo hoje, lembra? Antigamente era memorando, depois era telex, depois era e-mail, agora é WhatsApp, então isso não para, é uma loucura, né? E você está exatamente nesse olho do furacão, onde a mudança e a velocidade dela acontece, que é a tecnologia. Como é dar conta de todas essas novidades? Eu estou conversando aqui com você agora, está acontecendo alguma coisa de novo no mundo da tecnologia. E aí, como é que... E se você tem um arranjo de trabalho que prevê isso e lida com isso? Eu não tenho dúvida que alguma coisa está surgindo agora, por exemplo, enquanto a gente está conversando aqui. Mas eu acho que o que a gente trabalha na ABS não é para atender uma necessidade da tecnologia, né? É para atender uma necessidade da pessoa, do ser humano, de alguém que usa. Então, assim,
Antigamente, por exemplo, para você abrir um chamado, um helpdesk, um service desk, que a maioria das empresas de um pote já tem, se ligava para um telefone. Ligar para o telefone continua usual, mas você começa a perceber antes que o e-mail começa a tomar conta. Então a gente precisa criar alguma coisa que leve para o contexto essa ferramenta nova. Você está falando do WhatsApp. O WhatsApp, hoje a gente já trabalha muito com isso. Então, com um tratamento em call center, por exemplo, para as pessoas se relacionarem e conseguir se relacionar através do WhatsApp. Você percebe que a pessoa se sente mais confortável com aquela ferramenta que está. Então a verdade, Roberto, é que a gente precisa estar olhando esses sinais, a gente precisa estar muito atento a esses sinais de mudança para a gente estar propondo para o mercado tecnologia, condição para que as empresas estejam prontas. Porque primeiro a gente entende que vem a necessidade das pessoas, né? Dá para a gente antecipar se a gente estiver ligado, e aí a gente precisa criar alguma condição para que as empresas consigam receber essa necessidade das pessoas, né? Qual que você acha que é hoje o maior desafio da liderança, de ser um líder? Um grande desafio que você fala assim, esse é o mais complexo. Eu acho que o grande desafio da liderança é você não se encaixar, você não se enquadrar, você não ser normal, vamos dizer assim, enquadradinho. Então você precisa, inclusive é isso que eu sinto que esperam da gente, que você seja diferente. Você não vai apresentar nada de novo, e quando a gente apresenta algo de novo, muitas vezes existem umas forças que dizem, mas calma aí, eu não consigo comparar você, né? Então eu acho que o desafio de você ser único e conseguir ter um tratamento, ser reconhecido como uma empresa única. Então é isso mesmo, não dá para comparar. E agora, como é que a gente faz? Porque eu não quero mais voltar a ser comparado. Porque se você é uma empresa única, é bom que você toque nesse assunto, porque é uma das coisas que a Metanoia promete, é que as empresas se tornem únicas. Mas quando ela se torna única, ela precisa arrumar um jeito único de vender também o que ela faz, né? Porque o que ela faz já não se equipara ao que tem no mercado. Certo. Então não é o mesmo conjunto de produtos e serviços, é uma outra oferta. E essa oferta não é reconhecida no primeiro momento, ou quando ela acaba sendo reduzida ao ser comparada com ofertas que já tem por aí. Aí você tem que arrumar um jeito único de vender, né? E aí como é que você faz? Qual é o jeito único de vender que você tem? A gente precisa conseguir mostrar para o cliente, para as pessoas interessadas, do que ela ganha com essa diferença, né? A gente tem esse movimento da nova economia que é uma delícia, é o que dá prazer na gente trabalhar, começou a fazer sentido, e assim, a gente precisa começar a levar isso para os nossos clientes. Então, a gente precisa despertar nele essa coisa de não querer se encaixotar e nos encaixotar. Entender que as pessoas são únicas, e as empresas são formadas por pessoas, então as empresas podem e devem ser únicas, né? Quer dizer, cada vez mais o artesanal, pelo que você está me dizendo, que já é uma vocação aí da ABS, né? Trabalha cada vez mais artesanalmente. A gente percebeu que assim, o que garante sucesso numa empresa, na outra não adianta você encaixotar aquilo e querer fazer. A gente precisa sentir a necessidade deles, e às vezes a gente consegue perceber a necessidade do cliente antes dele. Ele não consegue dar nome ainda, ele não consegue, e a gente precisa estar muito atento para conseguir perceber o que é isso. Você dizia lá no início da história, a gente falou até do quaisquerismo, né? E você colocou, fazemos qualquer negócio, né? Naquele tempo. Hoje, a ABS tem um foco? Temos. Qual é o Hoje foco? A gente tem um foco. Um líder que não se conforma com um time que está ganhando, por exemplo, não se mexe. Então a gente precisa de pessoas inquietas que queiram experimentar. Você está falando de empresas clientes. Empresas clientes. Isso. Mas, e a gente está falando de pessoas, né? Certo. Então é identificar essa pessoa que precisa disso, que aceite algo que é sob medida. Então a gente desenha soluções sob medida. Ele entende que não é algo de prateleira, né? De TI e telecom, é isso que a gente faz hoje. Então é TI e telecom, e que valoriza o que a gente tem para entregar, né? A gente tem no nosso DNA muita disponibilidade, agilidade. Então o
cliente, a pessoa, o CPF precisa valorizar isso. Eu sei que geograficamente você atua muito no Rio de Janeiro. Então, a ABS começou no Rio, ela nasceu no Rio de Janeiro, né? Eu e ele começamos por lá, e aí depois a gente começou a ter clientes muito importantes em Minas, e aí a gente abriu um escritório em Minas, e aí tem uma equipe lá operacional, mas tem alguém que para cuidar no dia a dia daqueles clientes que estão ali, Rio, Minas. Depois a gente veio para São Paulo, e hoje a gente tem um escritório aqui. Operacional, a gente opera no Brasil inteiro para os nossos clientes, então em qualquer lugar, Marabá, Paraupebas, Imperatriz do Maranhão, todos esses lugares a ABS atende os nossos clientes. Mas em comum que os nossos clientes têm é que a decisão deles é centralizada. Tá? Então o que se faz lá, a decisão é tomada aqui. Aqui é onde? Rio? Ou no Rio, ou em São Paulo, ou em Belo Horizonte. Os nossos clientes, eles têm matriz nessas empresas, a decisão é tomada nessas empresas. E você estava falando de foco, a gente percebeu, por exemplo, clientes de decisão descentralizada não bateu com a gente, não deu liga, por exemplo. Então os nossos clientes, eles têm decisão centralizada. Isso tem a ver com o teu foco. Tem a ver com o foco. E ajuda a definir quem é o teu cliente. Né, Ju? Resine, me diz uma coisa, uma viagem para o futuro. O que você pretende ainda construir com a ABS Tecnologia? Eu acho que a ABS tem uma missão, Roberto. Para a gente conseguir chegar, como eu te falei, em todos os municípios do Brasil, em todos os municípios, hoje a ABS tem condição de levar o nosso serviço. A gente tem um braço de parceiros. São 450 empresas que trabalham com a gente, que são uma extensão da ABS. Então, essa filosofia da nova economia, de uma visão de prosperidade, é algo que a gente vem trazendo para essas empresas, por exemplo, e a gente acha que a gente tem uma responsabilidade muito grande nisso. Essas empresas, essas pessoas, esses líderes, por exemplo, eles são o dia inteiro ouvindo notícia de uma crise, de uma dificuldade, e a gente precisa levar para eles uma cultura e conseguir atender outras empresas em outras regiões de que essa crise é interna, né? O mercado está aí. É interna das empresas que vivem a crise, né? Quem vive a crise está com ela lá dentro. Está muito mais dentro do que fora. Né? Até porque você só reconhece aquilo que você conhece. Se você vive ela aqui, você projeta ela para fora também. Tem disso, né? Bom, eu acho que é uma grande contribuição, né? Você poder levar uma mensagem de nova economia para quem está vivendo a velha economia. Isso. E agora, para os nossos clientes, a gente precisa, como a gente disse em algum momento aqui, as empresas são cada vez mais dependentes de tecnologia. E a gente não pode deixar que em algum momento a tecnologia barre ou impeça que essas empresas realizem alguma coisa. Então a ABS tem sempre que ajudar essas empresas a estar um passo à frente. Então a onda está vindo, cada vez você precisa ser mais dependente e a gente precisa estar à frente. Algum tempo atrás, por exemplo, o computador era uma coisa muito... Depois o notebook, tablet, celular, e a gente precisa estar muito ligado nisso, à frente, para estar ajudando, como eu te disse, que os nossos clientes, a gente precisa levar tranquilidade para ele e precisa dizer o seguinte, nós estamos aqui e o que é nosso é seu. Nós não podemos deixar ele ser surpreendido, por exemplo, com algo que funciona hoje e que daqui a pouco não vai funcionar. Então, você tem que se antecipar e antecipar. Eu preciso me antecipar e antecipar os nossos clientes. Está na hora de agir. Você falou um pouco da equipe interna, né? Tua, aí tem Falei. um povo. Como é que é lá? Como é que é? Trazer todo mundo junto para um único propósito, fazê-los entender o mesmo foco. Como é que é isso? Existem momentos, né? Quando a gente estava vivendo na velha economia, era uma relação muito complicada. Como eu estava te dizendo, de experiência aí que eu vi, inclusive em clientes que a gente teve, quando a gente está nesse momento de extração com o mercado, isso dentro de casa também não está muito bem resolvido. Quando a gente fez a virada da chave, a gente passou pelo processo metanóico, a gente descobriu que podia falar de valores nas empresas, que as pessoas são sedentas, é isso que elas querem, isso conecta elas com a essência delas e tal. A gente consegue fazer uma virada muito legal. Então, assim, a ABS hoje a gente tem, o pessoal fala de rotatividade, a gente tem baixíssimo. A gente,
Para medir uma temperatura, a gente participou 5 vezes de um prêmio que mostra as melhores empresas do Brasil. E só na primeira a gente não ficou entre as melhores empresas para se trabalhar. Nas outras 4 nós ficamos. Não que a gente esteja muito preocupado, sim, né? Para medir a temperatura de uma forma isenta, até porque a gente acredita muito nesse processo das melhores empresas. Acho que é um processo transparente, claro. Então, a gente tem uma relação hoje muito saudável. E aí está aí a prova, né? Que a gente é eleito aí 4 vezes uma das melhores empresas do Brasil para se trabalhar. A gente tem muita história de crescimento dentro da ABS, então pessoas que se desenvolveram, que cresceram, que hoje ocupam posições, têm responsabilidade muito diferente de quando... Isso é uma outra coisa que eu me orgulho muito quando eu olho alguém numa reunião representando a gente e que quando entrou na ABS, né, vivia um outro mundo, se descobriu. Coisa boa. Rezende, estamos finalizando. Eu queria que você aproveitasse esse momento, nós que falamos de dramas e de tramas, e mandasse uma mensagem aqui para o empresário e líder que nesse momento que se fala muito de crise está mergulhado nos seus dramas. O que se diria para ele nesse momento? Que mensagem você deixaria para esse parceiro nosso? Bom, o que eu digo que desde que eu me conheço por gente no Brasil, a gente vive de crise. Você sai de uma, entra na outra. Eu estava lembrando, vindo para cá agora no Waze, eu estou no trânsito e ele dizia 15 minutos no trânsito. Aí quando eu saio desse, ele bota outro, agora 10 minutos no trânsito. Então, assim, eu acho que essa coisa de viver em crise no Brasil, né, a gente sai de uma e entra em outra. Essa crise é muito externa, né? A gente precisa manter a fé, o foco, olhar para o nosso cliente, olhar para o nosso mercado, ver que contribuição a gente pode levar para o mercado. E a gente tem uma força enorme dentro de casa, na equipe, na nossa equipe. E a gente precisa acreditar nisso, né, Roberto? A gente precisa acreditar nisso. Não acreditar nesse cenário que é colocado aí. Não que ele não exista, mas é que ele não pode ser maior do que o nosso desejo, o nosso sonho, tudo aquilo que a gente tem para oferecer. Então que a gente não perca a fé e trabalhe. Muito cercado bom. de pessoas que a gente confie, como eu tenho a Ana e tenho várias outras pessoas, cercado de pessoas que a gente confia, né? Obrigado, Rezende, obrigado por essa contribuição de líder de nova economia. Muito obrigado. Obrigado a você pelo convite, Amanda.